meu nome é Flávia Rossetti, eu sou consultora em inteligência comercial e sou coach de performance de equipes. Hoje eu estou aqui em Belo Horizonte para bater um papo com o professor Jamil Rami, que é a maior referência no Brasil em incorporação imobiliária. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho conversado muito com os meus alunos, com os meus clientes, que é a necessidade do protagonismo do incorporador. Afinal de contas, a gente sabe que o mercado está aquecendo, porém eu tenho uma certa preocupação nesse desafio em relação à capacidade que o incorporador tem em ser o condutor do processo de vendas. Professor, você acha que eu estou sendo muito pessimista em relação a essa dificuldade que o incorporador tem de ser ele o principal condutor do mercado imobiliário? Extremamente procedente, me permita já começar com essa colocação, essa sua preocupação, extremamente procedente. Eu senti isso muito na pele porque exerci atividade de incorporador por mais de 30 anos e senti na pele o que você está dizendo. Infelizmente, existe um descompasso de informação entre o incorporador, a imobiliária que vai comercializar aquelas unidades autônomas e o próprio corretor, que é o homem de ponta na frente no front da batalha, né, da venda, né? Muitas vezes ele não fala a língua da imobiliária, que por sua vez não fala a língua do incorporador. Então o produto que o incorporador deseja vender não chega desta forma, da forma que ele queria ao comprador. E, evidentemente, consequência, dificuldade na venda. Se ele tivesse, gostei da palavra protagonismo, se ele tivesse o protagonismo do controle de toda a operação, facilitaria a vida de todos, dele, da imobiliária, do corretor, e quem ganharia com isso? O comprador. Como? Fomentando, portanto, as vendas. Então, acho, logo numa primeira colocação, extremamente procedente essa sua observação. Nos meus cursos eu costumo fazer uma comparação entre o mercado imobiliário e o mercado automobilístico, onde a gente tem as montadoras como grandes protagonistas do mercado. São elas que dominam o produto, mas também todo o processo de vendas do produto. Você pode observar que quando você for comprar um carro novo, provavelmente depois do seu primeiro atendimento, você vai receber uma ligação ou uma pesquisa online, tentando medir o seu grau de satisfação com o atendimento. E muitas vezes essa pesquisa nem é feita pela concessionária, é feita pela própria montadora. E as concessionárias, que são as intermediárias, que nesse caso a gente fazendo paralelo seria o mesmo papel que a imobiliária, ela fica tão preocupada em seguir esse processo direcionado conforme as montadoras planejaram, que elas têm um total comprometimento, não só em entregar o resultado, mas o como entregar o resultado. E às vezes eu fico fazendo esse paralelo entre o mercado imobiliário e o mercado automobilístico e vejo que o que falta realmente é essa proatividade, é esse conhecimento, é essa energia que o incorporador precisa ter, desde o momento lá do planejamento do produto até o momento do pós-venda, inclusive. Eu não sei por que eu falo que existe um abismo aí entre o processo de lançamento e o processo de venda do produto, porque no meio a incorporadora muitas vezes ela se afasta do como fazer a venda, do momento mais importante, que é o momento do fechamento, momento de assinatura de contrato, né? Do pós-venda. Muitas vezes fica aquela coisa ali meio dividida entre o corretor, a imobiliária e a incorporadora, e esses papéis ficam muito misturados, causando uma insegurança no cliente. Então, professor Jamil, eu queria saber como que a gente, qual dica, qual orientação a gente poderia dar para os diretores de incorporadoras que sentem na pele o que o senhor sentiu como incorporador também. Novamente, muito procedente, né?
Para quem está nos ouvindo, evidentemente que é de domínio público e bastante divulgado, mas apenas para que quem não é exatamente da área possa entender, estamos falando do quê? Estamos falando da incorporação imobiliária, que é o quê? A venda de imóveis na planta. Venda de imóveis na planta significa vendas antes ou durante a construção. Não se trata de venda de imóveis prontos, trata-se de venda de papel. Por isso, esse abismo que a Flávia muito bem colocou, de fato ocorre. E quase sempre, Flávia, isto ocorre por desinformação do próprio incorporador. Que se ele tivesse o domínio, toda a informação do processo completo da incorporação, ele saberia perfeitamente treinar e orientar a própria imobiliária e como até mesmo que ela deveria fazer para treinar o corretor de imóveis, o profissional de venda. Então, que na maioria das vezes ocorre que esta desinformação leva o incorporador a simplesmente despejar, é esta palavra, o empreendimento na mão da imobiliária, que dá sequência que ela considera razoável, pensando que isso vai fomentar a venda. E ao contrário, dificulta enormemente a venda. Porque se o corretor de imóveis falasse a língua exata que o incorporador falaria se estivesse no lugar dele com o comprador, isso fomentaria enormemente as vendas. Eu até poderia dar um exemplo para quem está nos ouvindo, que eu acho bastante elucidativo, bastante didático. As áreas, por exemplo, dos apartamentos, das salas, das lojas, por exemplo, as áreas. Um comprador vai comprar um apartamento em planta. Então, ele tem todo o direito e vai desejar saber qual é a área deste apartamento. Entretanto, o incorporador já sabe o que está na cabeça e o desejo do comprador. Então ele sabe que ao fazer essa pergunta, ele está referindo-se à área da porta para dentro deste apartamento. Mas esta área, tem uma metodologia de cálculo ditada por uma norma brasileira da BNT que está linkada, diretamente ligada, está inserida até mesmo na lei federal, que é a lei da incorporação imobiliária, que é a lei 4591. Então é um dado técnico, exato, com precisão de centavos, vamos falar assim, para que essa informação chegasse ao comprador. Mas como o próprio incorporador muitas vezes desconhece essa informação, então fica mais ou menos a critério da imobiliária medir ali com escalímetro ou de alguma maneira, e imagina no processo de passando a informação, quando chega no corretor, a informação chega toda truncada, e quando o comprador pergunta que área tem esse apartamento, ele então responde, tem por volta de 120 metros quadrados, enquanto que deveria dar a resposta oficial que está na lei da incorporação, que muitas vezes não avança exatamente por desinformação do próprio incorporador. Se o incorporador tivesse a informação completa da incorporação, saberia, digamos assim, treinar, acho que nem deveria colocar em aspas, a imobiliária, que por sua vez deveria treinar o corretor de maneira que os três falassem a mesmíssima língua. Isso ajudaria enormemente a compreensão do comprador, se sentiria muito mais atraído, portanto, e redundando em quê? Venda, fomento de venda. Exatamente. E uma das minhas preocupações, ouvindo relatos de corretores, exatamente essa falta de material ou falta de informação para que ele possa passar para o cliente. E muitas vezes ele utiliza essa informação apenas conforme o critério dele. Então, se ele acha que essa área, por exemplo, vai ajudar a vender, ele utiliza. Se ele acha que vai atrapalhar, ele tira do
do discurso dele. Então, realmente, isso é muito preocupante, porque não adianta. No final das contas, o comprador ele vai precisar dessa informação corretamente e ele provavelmente não vai ter. Ou pior, vai ter informação errada, que é motivo para conflito no futuro. Então, a gente vive um mercado onde o nosso produto é um produto extremamente complexo, onde o nosso cliente ele tem uma grande expectativa em relação ao nosso produto e ele passa por um momento, o momento da compra é um momento que ele começa extremamente emocional, né, onde a pessoa sonha no imóvel que ela deseja adquirir para receber a família, para o filho brincar, enfim, cada um tem aí os seus motivos de escolha do imóvel. E aí, aos pouquinhos, a gente vai transformando essa escolha que é totalmente emocional em escolha racional. E aí, quando ele sente que a escolha racional dele foi feita em cima de informação inadequada ou de falta de informação, isso vira um motivo de um conflito enorme lá na frente. E a gente sabe que nesse nosso mercado, se a gente não cuidar de conflito, pode colocar tudo a perder. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Imagine você que está nos ouvindo, uma pastelaria que vai vender um pastel. Ainda que ao comprar aquele pastel, alguma coisa lhe desagrade na cor, na fritura, alguma coisa, talvez uma ligeira reclamação ali, mas é um pastel. Agora, outra coisa é vender um apartamento. Muitas vezes o comprador vai utilizar para a compra desse apartamento as economias de uma vida inteira. Vai colocar ali naquele apartamento. Então, evidentemente que o grau de conflito, de possibilidade de conflito, aumenta exponencialmente, porque ele está colocando a vida dele, o sonho dele, da família dele, naquela compra. Por isso é que o incorporador precisa da informação adequada para saber conduzir todo esse processo, para que haja uma linguagem harmônica e transparente, porque, como eu comecei esta fala de hoje, dizendo que a incorporação é venda de papel, é venda de imóvel na planta. Quase sempre o empreendimento é vendido todo ou quase todo antes de a obra começar. Até. Quer dizer, nem obra há. Então, imagina a situação que fica um comprador quando ele faz um cheque de R$200 mil para o incorporador, paga ali, sai com papel debaixo do braço. Veja a insegurança que ele tem. Então é fundamental que haja transparência. E essa transparência, para evitar conflitos, ela tem que ser gerada pelo incorporador, porque ele é o cérebro do empreendimento. Então coube a ele, incorporador, conceber toda a incorporação para no final ela prontinha para ir a mercado, aí nesta hora ele simplesmente entrega, ou para usar um termo que eu falei aqui já, despeja esse empreendimento numa imobiliária, que por sua vez, muitas vezes vai despejar na mão de um corretor, porque ele tem muitos empreendimentos, aquela imobiliária tem muitos empreendimentos para comercializar, e evidentemente às vezes falta tempo na correria do dia a dia de treinar adequadamente o corretor de imóvel que irá comercializar aquilo. O próprio corretor já diz o ditado popular que o ignorante não tem dúvida. Sim. E muitas vezes o corretor de imóveis que é desinformado, ele não tem dúvidas, ele pensa que ele conhece aquilo bem, que é fácil de vender aquele produto. E é exatamente o contrário. É uma área, uma atividade extremamente segura, altissimamente lucrativa, mas não é ambiente para o profissional desinformado. Então, o incorporador bem informado saberá criar todo o processo que vai chegar até no corretor com o objetivo do quê? Com o objetivo do corretor falar as palavras que estariam na boca do incorporador. Se o corretor falar as palavras que estariam na boca do incorporador, as mesmas palavras, isso vai gerar enorme credibilidade, enorme transparência. Com que consequência?
fomento de venda. Com certeza. Existe também um estudo do mercado brasileiro que ele diz que apenas 30% dos clientes estão dispostos a comprar nos primeiros 6 meses. O que isso mostra pra gente? O que a gente está fazendo com os outros 70%? Né? Então, assim, a incorporadora, ela gasta um recurso financeiro enorme, fazendo um bom projeto, fazendo estudo de mercado para lançar um produto coerente, com preço coerente, e chega nesse momento principal. Ela muitas vezes até faz um investimento em marketing, faz um investimento em entregar um lead qualificado na mão do corretor e depois ela simplesmente abandona, né? Porque ela passa esse contato para o corretor e aí ela acha que ela já cumpriu o papel dela e aí ela deixa esse processo correr livremente. Claro que os bons corretores do mercado, eles vão dar conta de vender para esses 30% e guardar lá na caixinha os outros 70% até que eles estejam prontos para comprar. Mas realmente, quantos corretores, principalmente nesse mercado difícil, nesse mercado cheio de desafios de hoje, vão dar total atenção para esses outros 70% que não estão prontos para comprar? Então, Flávio, você quer dizer que eu sou responsável, eu como incorporador também sou responsável por esses outros 70% que não estão prontos para comprar? Isso não é papel do corretor? É papel do corretor, é papel da imobiliária e é seu papel como incorporador. Porém, o risco do negócio, o risco da não venda é maior para quem? Né? Assim como o retorno é maior para o incorporador, isso, a não venda também é muito pior para o incorporador. Sem dúvida. Né? Então esse protagonismo ele é fundamental para que o incorporador tenha realmente bons resultados e para que ele saiba que aquilo que ele está prometendo está sendo informado para o cliente e para que ele não perca oportunidade de venda, porque ele está gastando 100% da verba de marketing dele com 30% dos clientes, porque os outros 70% estão ficando aí por aí perdidos, estão comprando do concorrente, estão desistindo de comprar por falta de informação. Então, assim, eu diria que sim, esses 70% também são de responsabilidade do incorporador. Então, de fato, esse protagonismo que a Flávia colocou, eu considero de vital importância para o sucesso das vendas. E uma coisa que a gente precisa mudar a nossa forma de enxergar o cliente é que o cliente não é o mesmo. O cliente hoje, ele já vem a essa informação que às vezes falta na ponta para o corretor, o cliente tem. Ele não precisa do corretor para falar para ele de características do empreendimento, de localização, ele já sabe. No momento que ele entra em contato com o corretor, provavelmente a maior parte das características o cliente já sabe de todas. Então hoje é muito mais sobre ajudar o cliente a comprar, dar a ele todas as informações necessárias para que ele faça uma boa escolha. Porque essa questão do distrato mesmo, nada mais nada é do que o cliente fazer a escolha daquilo que cabe no seu bolso. Né? Que grande parte dessa euforia que a gente viveu é porque o cliente não tinha todas as informações e fazia a escolha de compra errada, que depois passou a ser o distrato. Exatamente. Então, se a gente, mesmo a gente tendo o distrato a nosso favor, se a gente não consegue colocar isso da forma correta para o cliente e para o corretor, de nada adianta, porque lá na frente vai ser uma surpresa. Né? E de novo a gente fala em conflito com o cliente. Então hoje, gente, é muito mais sobre ajudar o cliente a comprar e não vender. Vender é uma consequência de quando você dá informação, de quando você dá atenção, de quando você entende o momento do cliente e não fica fazendo pressão para fechamento o tempo todo. Né? O processo decisório do cliente é um processo complexo. Então a gente tem que entender esse momento do cliente e saber contribuir com as informações necessárias de cada momento. Para que a gente, naquele momento emocional, de escolhas emocionais, a gente consiga criar um vínculo emocional do cliente com o produto e no momento de decisão racional, a gente consiga contribuir com as informações
cada uma no seu momento, porque é muita informação. Isso. A gente que está no dia a dia ali do mercado imobiliário, talvez sejam informações que na nossa visão são informações simples. Não são. Né? No mercado como o brasileiro, por exemplo, onde 45% do mercado imobiliário é Minha Casa Minha Vida, são pessoas que nunca compraram um imóvel antes. Elas não sabem como funciona o processo de venda de um imóvel. Então, assim, eu proponho para você que você passe a pensar não no seu processo de venda, mas sim no processo de compra do cliente. Né? Que você mude a sua perspectiva para que você consiga entender quais informações que você precisa dar de forma clara e objetiva no momento certo. E para isso você precisa caminhar junto com a imobiliária, precisa caminhar junto com o corretor. É a tríade de sucesso de vendas. Isso. Eu não tenho dúvida que empresas que conseguem ter um bom relacionamento de transparência, de parceria com suas imobiliárias e com seus corretores, são as empresas que têm uma venda com menos esforço, vendendo mais rápido e assim obtendo resultados melhores nas suas incorporações. Exatamente isso. Olhando do outro lado para falar a mesma coisa, no caso de problema, no caso de um desajuste nessa relação, vai gerar o quê? Um conflito. Isto é, o comprador não ficará satisfeito muitas vezes, porque a informação que ele teve do corretor não foi a que ele recebeu de fato, não foi o produto que ele recebeu de fato. O que vai acontecer? O corretor de imóveis ficará desacreditado. Por sua vez, a imobiliária ficará desacreditada e, por sua vez, a própria incorporadora. Um comprador de um apartamento em planta satisfeito no final, ele gera vários negócios para quem? Para o incorporador, para a imobiliária e para o corretor e vice-versa. Um comprador insatisfeito que achou que foi enganado. Por quê? Porque o corretor falou uma coisa que não era o que a imobiliária orientou ele, muito menos o que o incorporador teria que ter orientado. O que vai acontecer? Ele insatisfeito, ele detona seu nome no mercado. Construir um nome é um processo lento, gradativo, mas sempre na mesma direção. Mas, muitas vezes, o que você construiu ao longo de décadas pode cair assim, em 6 meses desaparecer do mercado. Porque esse mercado é um mercado extremamente sensível, porque é venda de papel. É diferente da venda do imóvel pronto. Sim. Se o comprador comprou um produto pronto, mesmo que o corretor tenha falado A ou B ou C não esteja tão ajustado, mas está lá para ele ver. Sim. Ele está comprando aquele produto que ele está vendo. Quer dizer, de certa forma, ele não pode dizer que foi enganado em alguma coisa, porque ele está vendo o produto. Sim. Agora, outra coisa completamente diferente é vender papel. Isto é, vender na incorporação imobiliária, que é papel. Incorporação, como eu disse, se caracteriza pela venda antes ou durante a construção, quase sempre antes de iniciar a construção. Então você, incorporador, deve se preocupar enormemente com esse alerta que nós estamos fazendo aqui, para que você não pague o preço de uma informação desajustada, porque você não foi o protagonista de toda a operação. Você simplesmente despejou. Criei essa palavra aqui na nossa conversa e amei essa palavra. Na verdade, o que acontece muitas vezes é por desinformação. O incorporador despeja o empreendimento de qualquer jeito na imobiliária e esta, como tem inúmeros outros empreendimentos com uma equipe grande corretor, despeja também ele na mão do corretor, de modo que tudo aquilo que você fez ficou na mão de um profissional que está desinformado, o que ele conhece daquele empreendimento não é o que deveria ser, vai fazer uma venda que certamente vai desagradar ao comprador, e quem pagará o preço disso? Todo o conjunto, mas sobretudo o incorporador. Porque ele é que obtém o maior lucro, evidentemente, mais do que justo, porque nós somos o cérebro da incorporação, mas também o que obtém o maior prejuízo no caso de um desajuste desse. Daí a extrema importância de ser um time. Incorporador, imobiliária, corretor, formam um time. Um time que treina junto, joga junto, é afinado junto, e aquilo, a tendência é só de dar certo. E para isso, para que esse time funcione bem, a gente precisa de informação,
transparência, comprometimento, e a gente precisa que realmente a incorporadora seja a grande condutora disso tudo. Então eu acho que o nosso recado tá dado, né? Que o incorporador ele se sinta encorajado em assumir o papel dele, né? Que a gente não veja mais empresas no mercado que falam mal dos seus próprios corretores, né? Às vezes eu falo, nossa Flávia, mas eu preparo tudo, faço uma campanha linda de produto, gasto uma fortuna de verba de marketing e o corretor chega lá no meu stand despreparado, só esperando o cliente chegar, passa o dia inteiro lendo jornal, no Instagram, tomando café. Eu falo, mas a culpa é sua. Se você aceita um corretor despreparado dentro do seu stand, de duas uma, ou você pega e prepara, ou você não deixa mais esse cara entrar lá e troca por um corretor bom. Né? Então, de qualquer forma, é sim responsabilidade do incorporador. Ele vende sim, ele é o responsável sim pela venda do seu produto, mesmo que ele não tenha uma equipe própria, mesmo que a venda dele seja realizada através de imobiliárias parceiras, a responsabilidade da venda, o planejamento da venda é sim do incorporador. E o incorporador precisa assumir o seu papel, o incorporador precisa entender que ele é o maior beneficiário e quando ele assume esse papel é bom para todo mundo e principalmente para o cliente, porque afinal de contas isso tudo só existe por causa do cliente. E complementando, apenas complementando, mas falando a mesma coisa praticamente, tudo volta em quê? Na informação. Quando o incorporador tem a informação necessário de todo o processo, ele é quase intuitivo, porque ele vai passar de maneira correta e vai chegar na boca do corretor de maneira correta. Mas, infelizmente, a gente tem constatado isso na sala de aula, a maioria não tem essa informação, pensa que é uma atividade que pode ser exercida de qualquer jeito, é uma atividade segura, muito segura, técnica, jurídica e comercialmente, altamente lucrativa, mas não é ambiente para o desinformado. Então, no momento que você que deseja empreender, deseja incorporar, for buscar informação, estiver devidamente preparado para exercer essa atividade, que atividade pode ser melhor do que essa de vender o produto de maior valor que existe? Que atividade pode gerar mais lucro do que essa? Poucas talvez existam no país, altissimamente lucrativa, mas estamos caminhando para o final, da mesma forma que nós começamos. Voltamos no ponto nevrálgico. Precisamos de informação. O incorporador tem que buscar informação. Aí sim, ele com a devida informação saberá criar esse time que vai falar a mesma língua. Então o resumo é que o mercado atual não tem espaço para amadorismo. Então, gente, informação é a chave do negócio. Professor Jamil, queria complementar com mais alguma coisa? Bem, eu apenas, como forma de contribuir de alguma maneira, queria fazer um convite a quem está nos ouvindo, né? Esperando que tenha valido a pena você ter nos assistido aqui, né? E fazer um convite para as nossas redes sociais. Por quê? Porque nós sempre estamos postando quase que diariamente nas redes sociais conteúdos de relevância para o incorporador. É uma forma de buscar informação, acompanhar, por exemplo, as nossas redes sociais. Então fica feito aí o nosso convite a você e espero que tenha valido a pena esse tempo que passou então aqui com a gente. Com certeza. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente o tempo que você se dedicou a nos ouvir e até a próxima. Tchau, tchau.